dança que é contemporânea, é o pensamento que é contemporâneo. Para também acho que não criar um espaço de limitação, né? Você entender dança contemporânea, talvez até a partir de uma série de códigos de movimento que a define enquanto tal. Então você reconhece, esse movimento ele pertence à dança contemporânea. Então para mim o que é mais importante é isso, é entender dança contemporânea a partir desse pensamento contemporâneo de quem a faz. A dança para mim ela é uma área do conhecimento humano, ela não é um lugar do entretenimento. Existe também espaço para que isso aconteça, né? Não tenho nada contra, não é o que eu escolhi enquanto projeto de vida. Produzir dança contemporânea hoje a partir desse entendimento de um pensamento que também já é uma ação, é você pensar nessa possibilidade de pesquisa em dança contemporânea, seja ela prática ou teórica, das metodologias de processo de criação, essa produção de coreógrafos, de professores, dos próprios bailarinos, né? De toda essa parte técnica, iluminadores, cenógrafos, figurinistas, acho que tudo isso hoje está envolvido. Eu não acredito numa dança que se diz contemporânea, a partir do momento que ela só dialoga com ela mesma enquanto algo que se torna o alimento dela mesma o tempo todo. Então eu penso muito nisso também, que essa dança contemporânea hoje, ela parte para buscar referências fora da própria dança, não para legitimá-la, porque acho que a dança ela se legitima, né? Mas que tragam essas outras referências, para que a dança, enquanto uma produção de conhecimento e uma prática que dialoga e que traz discussões e questões do mundo e para o mundo, ela tem que saber como dialogar com o que eu chamo, com esses assuntos do mundo. Porque eu também acredito muito que a dança ela tem essa sua especificidade, dramaturgicamente falando. Não acho que a dança é o melhor lugar para se contar histórias, né? Eu acho que o cinema faz isso muito melhor do que a gente, a literatura faz isso muito melhor do que a gente. Acho que a dança hoje, no caso da dança contemporânea, pensando de novo a partir desse pensamento, é um lugar para se levantar questões, discutir ideias e propor esses compartilhamentos. Coincidentemente, várias pessoas, vários criadores que me interessavam e que eu gostava muito, estavam todos na Europa. Então eu comecei a ir para a Europa e comecei a ir atrás dessas pessoas, né? Ou quando elas vinham ao Brasil, eu começava a fazer oficina com elas. Eu discutia, eu ficava interessado, eu queria saber, né? A gente vai voltar nesse assunto depois com relação à dança contemporânea em Belo Horizonte, da importância a partir de uma época dos anos 90 para frente, quando através do FIDE, né, que é o Fórum Internacional de Dança, nós começamos a ter contato com esses outros pensamentos. E fui acumulando um material muito grande, mas chega um determinado momento que eu faço essa pergunta para mim mesmo. Tá, e agora? Onde é que eu estou no meio disso tudo? O que eu tenho a dizer com toda essa bagagem, com toda essa formação e essa informação que eu adquiri? Não querendo replicar ou repetir tudo aquilo que eu já tinha entendido, já tinha aprendido, mas como realocar essas informações dentro disso que eu me propunha fazer. Eu costumo falar que vanguarda da dança para mim é a ética que você tem, né, quando você dialoga com essas pessoas dentro desses procedimentos. E a outra, como eu já vinha trabalhando e sempre venho trabalhando com o bailarino intérprete criador, ele me fornecendo material junto com o meu, a gente criar esse diálogo, eu percebia que muitas das vezes, depois de um certo tempo no Brasil, isso começou a virar um procedimento muito comum, né? É um processo coletivo, mas eu vi que nem todos os bailarinos envolvidos eles estavam preparados para isso. Todo o meu trabalho hoje, enquanto diretor coreográfico, enquanto criador, ele está acoplado
a esse trabalho de metodologia que eu venho desenvolvendo, que chama a dramaturgia da ineficiência. Porque eu percebo muito isso, que em função dessa necessidade de você cumprir leis, cumprir editais, hoje você consegue, né, fazer um projeto artístico em 3 meses. Você consegue, porque você tem que cumprir aquele edital. Mas esse cumprir, para mim também, ele é muito perverso, porque até que ponto ele não está desvirtuando o artista das reais questões dele, enquanto criador, enquanto cidadão, enquanto político. Entende? Então são esses dois lugares que dialogam sempre. A questão da direção coreográfica, trabalhando com essa questão da ética, respeitando o pensamento e os corpos dos envolvidos no projeto, e também como que eu desenvolvo essa questão dessa metodologia de trabalho, não enquanto fórmula, mas enquanto algo que está sempre vivo, né? Está sempre renovado. Talvez uma comparação um pouco muito simplória, mas é igual você fazer um bolo, né? Tem ovos, leite, manteiga, farinha, fermento. Então você reconhece cada um dos ingredientes. Mas depois que está pronto, é o bolo que está pronto. Então você reconhece aquilo enquanto bolo, né? Você não diferencia depois que o bolo está pronto os ingredientes. Você não consegue mais separar daquela matéria. E quando eu não estou sendo claro, e quando eu estou numa zona de escuridão, eu me coloco também dessa forma para os intérpretes, junto com os bailarinos, entende? Eu não procuro esconder, eu não quando eu falo muito de produzir novos entendimentos de dança, acho que até esse lugar também, que não é esse lugar hierarquizado, né? De alguém que detém o conhecimento, detém o poder, e a palavra dele é a última. E talvez, engraçado, porque falando isso agora, me vem muito essa questão da democracia, desse pensamento democrático, que de novo eu volto lá nessa questão histórica, né, e política dos países sul-americanos, que passaram muito, e de uma certa forma ainda passam, né, talvez o processo um pouco velados disso, mas que ainda existe ainda essa tutela, né? Principalmente aqui em Belo Horizonte, existe um grupo de pessoas que estão entendendo dessa importância, né, de trazer esse diálogo, principalmente da dança, a partir de uma pergunta: por que é importante a dança hoje dentro da cidade? E como que a gente dialoga esse fazer artístico com a sociedade civil e com o poder público, para mostrar para eles assim: nós vivemos num país que não tem políticas culturais, nós temos leis, temos editais, não temos políticas culturais, entende? Então, como levar essa demanda de uma forma, sem ser também panfletária, mas que o que sustenta a produção artística e cultural não é só um projeto meu que é aprovado num edital ou numa lei. Eu não posso pensar em mim enquanto né? Se existe todo um pensamento hoje de uma classe, que acho que a cada dia a gente percebe que ela está se organizando, está se articulando. E isso é muito importante, porque isso também começa a refletir no seu trabalho, entende? Mas o meu maior desejo é esse mesmo, é que eu consiga chegar, né, nesse tempo que as pessoas reconheçam a importância de um projeto cultural e artístico para elas, tanto para quem faz esses projetos. Entende? Eu acho que ainda está muito dissociado, sabe? Ou porque politicamente nós ainda não conseguimos chegar nesse lugar de criar esse diálogo efetivo, sabe? Eu acho que é um pouco por aí, é uma utopia, né? Eu vejo que Belo Horizonte hoje se cresceu muito. E coincidentemente, vários colegas da minha geração, ou da geração que vem um pouco abaixo da minha, um pouco mais abaixo, existe uma abertura muito grande para o diálogo em prol
disso que a gente chama da classe. Independente se o resultado estético, artístico não me agrada, enquanto minha escolha estética, essas discussões elas já começam a ficar mais flexíveis nesse sentido. Porque não, quando a gente diz, olha, se eu digo que eu não gosto do seu trabalho, isso não é uma questão pessoal. E nem que aquela pessoa vai ter que mudar o trabalho dela porque eu disse isso. E nem que eu também vou sair dizendo. Mas existe muito mais hoje essa abertura para esse diálogo. Entende? E quando a gente percebe, igual você fala desse pensamento novo que começa a circular, a gente percebe nas nossas reuniões políticas, ou da Associação Dança Minas, ou do Fórum Permanente de Dança, que é um desdobramento da associação, mas que discute os assuntos políticos pertinentes à classe, como que isso hoje, esse contato, esse encontro, ele está permitindo mais essa flexibilidade e esse trânsito de ideias. Para mim é muito claro, isso também talvez venha desse meu entendimento de criação coletiva, de trabalhar com o outro e para o outro, né? Quando você se abdica das suas necessidades pessoais para a construção de um coletivo, isso depois retorna para você, até enquanto entendimento artístico mesmo, né? Então esse engajamento político ele passa a fazer parte da sua obra. Quando eu falo político, não é o político no sentido assim, de ser pertencente a um partido político, não é isso. Enquanto um cidadão que pensa e repensa, saber que ele está engajado dentro de um âmbito muito maior, que chama sociedade, né? A gente pegar a palavra política, né? A polis é a cidade. Então a política hoje é aquilo que visa o bem comum, entende? Então é nesse sentido assim, da importância hoje de abrir esse fazer artístico em dança para as outras áreas do conhecimento, porque só assim a gente vai entender que a dança também é uma área de produção de conhecimento. Porque enquanto ela ficar isolada e não começar a dialogar, até dialogar com as pessoas que estão dentro dela, né? O que diz que para você que a coreografia é mais importante do que a iluminação, do que o roteiro, do que uma dramaturgia, do que um figurino, entende? Ou do que as próprias pessoas que estão ali envolvidas nesse lugar. Então talvez para mim, eu finalizo tentando falar disso, que da importância que eu descobri, que de algum tempo eu falo muito isso, que eu não faço dança na primeira pessoa do singular, entende? Para mim é a primeira pessoa do plural, porque para mim é mais interessante. É você fazer esse trânsito do eu para o nós.